há algo estranho sobre o lugar onde a Voyager está agora. Não é o espaço que aprendemos na escola. Não é o vazio calmo que as pessoas imaginam quando pensam no espaço profundo, e definitivamente não é o território familiar que fica fora do alcance do Sol. É um tipo de fronteira que não deveria parecer fronteira, mas tudo ali se comporta de modo a sempre lembrar aos cientistas que esta região é bem mais complexa do que o esperado. O que a torna interessante é o silêncio da espaçonave. Ela está se movendo por uma das partes mais misteriosas do sistema solar, mais longe de casa do que qualquer objeto humano já viajou, e está quase em silêncio. Sem câmeras ou leituras dramáticas, só números lentos de instrumentos mais antigos que a maioria dos espectadores. E, no entanto, esses números revelam algo que não se encaixa na imagem simples que tínhamos da borda do Sol. Então, a questão é simples: o que exatamente está acontecendo lá fora? O que a Voyager está cruzando? E por que essa área, que devia ser vazia e chata, só traz mais perguntas que respostas? É o que vamos discutir. Ao longo das últimas décadas, as duas Voyager nos revelaram mais do que se imaginava quando foram lançadas em 1977. Elas nos deram as primeiras vistas de perto das violentas tempestades de Júpiter, da lava em Io, das fendas geladas em Europa, dos anéis de Urano, dos geysers em Tritão e da névoa azul que envolve Netuno. Após se afastarem dos planetas, as sondas seguiram adiante, enviando dados de uma região do Sistema Solar nunca antes alcançada por qualquer missão. A Voyager 1 acelerou, elevando-se do plano dos planetas. A Voyager 2 seguiu um caminho mais lento e baixo. Em novembro de 2025, a Voyager 1 viaja a 17 km por segundo e a Voyager 2 a 15,3 km por segundo. Essas velocidades, obtidas por assistências gravitacionais, as impulsionam inexoravelmente para o espaço interestelar. Ambas estão fora da heliopausa. Voyager 1 a 169 unidades astronômicas do Sol e Voyager 2 a 139 unidades astronômicas, mas em ambientes diferentes. A Voyager 1 está no espaço interestelar, onde a influência solar some. A Voyager 2 cruzou a fronteira depois, numa região de transição mais suave e leituras ligeiramente diferentes. Apesar da distância, os dados se encaixam, dando aos cientistas uma imagem mais nítida de como a borda do Sistema Solar realmente é. Nenhuma das espaçonaves está no espaço familiar, moldado pelo vento solar, e nenhuma está totalmente na galáxia aberta. Elas se movem por uma zona intermediária, onde a bolha solar termina, mas as condições ainda mudam, então não parecem estar totalmente fora. Não é uma linha nítida como os primeiros diagramas faziam parecer. É mais como a última camada fina de uma fronteira que se estica, ondula e muda dependendo do que está acontecendo dentro da heliosfera e no meio interestelar ao redor. Aqui fora, o número de partículas é extremamente baixo. Quando uma das espaçonaves detecta algo, uma partícula carregada do Sol, um raio cósmico vindo de fora ou uma onda no campo magnético, isso se destaca porque o fundo é muito vazio. Mas vazio não significa simples. Esta região responde às pressões solares, mesmo a bilhões de quilômetros. Um forte evento solar pode empurrar a heliopausa. Meses ou anos depois, as Voyagers verão os efeitos, mudança de densidade ou ondulação magnética. O que surpreendeu é o quão irregular essa zona é. A Voyager 1 teve um salto repentino de raios cósmicos ao cruzar, enquanto a Voyager 2 registrou aumento mais gradual. Essa diferença mostrou que a heliopausa não tem o mesmo formato em todas as direções. Ela se curva, amassa e reage a tudo o que o Sol e a galáxia lançam sobre ela. Esta é a primeira vez que conseguimos observar o ponto onde a influência do Sol realmente desaparece. Ela é tênue, é silenciosa e muda de maneiras que ainda confundem os pesquisadores. E embora bem distantes, ambas as sondas nos dão uma visão conjunta de um lugar nunca antes explorado por nenhuma outra missão. Quando se fala na borda do Sistema Solar, geralmente é a heliopausa. É o ponto onde o vento solar perde sua força e o material de fora da influência do Sol empurra de volta com força suficiente para detê-lo.
Por muitas décadas, essa era apenas uma linha teórica desenhada em gráficos, pois ninguém havia chegado lá antes. As Voyagers foram as primeiras máquinas a alcançá-la e sentir como era, e o que acharam não batia com os diagramas. A Voyager 1 a alcançou em 2012. Antes de cruzar, o vento solar diminuía e o campo magnético ficava mais organizado. As leituras de partículas mudaram, raios cósmicos de alta energia da galáxia aumentaram drasticamente e os de baixa energia do Sol quase sumiram. Não foi uma transição suave, foi mais como passar de um ambiente para outro em um único instante. A mudança súbita revelou aos cientistas: a heliopausa não é gradual lá, é como um penhasco. A Voyager 2 cruzou 6 anos depois, e sua experiência foi diferente. O aumento das partículas externas foi mais lento e o campo magnético dobrou em outra direção. A transição parecia mais descer uma ladeira do que cair de uma beirada. Isso indicou aos cientistas que a heliopausa não é uniforme. Ela se estica, comprime e dobra, dependendo da direção de aproximação e do que o Sol esteve fazendo nos anos anteriores. Ambas travessias tiveram algo em comum. As leituras dentro e fora da heliosfera não batiam de forma alguma. Assim que cada nave saiu, o ambiente mudou completamente. Fora da fronteira, o plasma é mais denso, embora a área pareça mais vazia. O campo magnético é estável, mas aponta em direção oposta. E o número de raios cósmicos galácticos é maior, pois a bolha magnética do Sol não os bloqueia mais. O que chamou a atenção foi como a fronteira reage a eventos distantes. Quando o Sol tem uma explosão de atividade, essa onda de pressão eventualmente alcança a heliosfera externa. Meses ou anos depois, as Voyagers sentem isso. Detectam como um aumento súbito nas ondas de plasma ou densidade. Isso mostrou aos cientistas que a heliopausa não é estática. Ela respira lentamente por extensos períodos, reagindo a eventos que se desenrolam a bilhões de quilômetros de distância. Outra descoberta foi a espessura da fronteira. Antes das Voyagers a alcançarem, muitos modelos previam que a heliopausa seria fina, quase como a pele de um balão. Mas as espaçonaves revelaram que ela é mais ampla e complexa do que o esperado. Há camadas internas, com vazamento de partículas, campos magnéticos que se torcem e a influência solar desaparece desigualmente. A maior surpresa foi que o espaço interestelar não era o vazio calmo que se esperava. Em vez de um ambiente silencioso e estável, ambas as naves espaciais encontraram áreas de turbulência, choques de eventos solares passados e mudanças imprevisíveis no fluxo de partículas. A primeira impressão de um espaço silencioso, fora do alcance do Sol, estava errada. A travessia da heliopausa não foi só um marco, mudou a compreensão de onde o sistema solar acaba e como o Sol interage com o resto da galáxia. Mas a jornada da Voyager está apenas começando. Às velocidades atuais, cada sonda levará 300 anos para atingir a borda interna da nuvem de Oort, onde a atração gravitacional do Sol enfraquece. E pode levar mais 30 mil anos para atravessar suas regiões mais distantes e finalmente deixar nossa vizinhança estelar. A própria heliopausa mostrou que a fronteira é viva, de uma forma lenta e pesada. Ela se move, responde e age diferente onde você a encontra. O mais estranho que as Voyager acharam após cruzar a heliopausa foi o quão quente o plasma fica fora da bolha do Sol. Ao ouvirem sobre a região, as pessoas imaginaram algo dramático, dado como os números foram reportados. Temperaturas de dezenas de milhares de graus soam irreais. Mas a temperatura espacial não age como na Terra. A densidade é tão baixa que, embora o plasma seja quente, não há o suficiente para queimar nada. É mais como partículas individuais que se movem rapidamente num ambiente quase vazio. A Voyager 1 detectou indícios dessa região quente ao cruzar o espaço interestelar. Registrou oscilações de plasma que combinavam com material extremamente quente. Mais tarde, a Voyager 2 confirmou o mesmo, mas de outra direção, ajudando os cientistas a ver que não era uma anomalia local. É uma característica que envolve toda a heliosfera.
Sua formação é devida à forma como o vento solar colide com o material que flutua pela galáxia. Dentro da heliosfera, o vento solar flui para fora em alta velocidade. À medida que ele empurra o meio interestelar, ele desacelera e muda de forma. A fronteira não é suave, mas camadas de plasma comprimido, esticado e aquecido. Quando o vento solar que se propaga colide com a pressão externa, uma zona é formada onde as partículas são compactadas. Essa compressão aumenta a temperatura. É parecido com o ar aquecendo ao ser forçado para um espaço menor, mas acontecendo numa escala tão grande que é difícil de imaginar. Ambas as espaçonaves descobriram que essa região não é uniforme. Algumas de suas partes são mais quentes, outras mais densas. Às vezes disparam, e um ano depois, caem. Isso mostrou que não é uma camada estática, mudando conforme a atividade solar. Uma forte explosão de atividade solar pode gerar ondas de choque que, ao atingirem a heliosfera externa, aquecem ainda mais essa camada. As Voyager detectam essas mudanças meses após os eventos, pois as ondas de choque demoram para viajar tão longe. Outra coisa que intrigou os pesquisadores é o campo magnético nessa zona. Em vez de seguir uma direção suave, ele se dobra e se contorce. Essas torções prendem e aquecem partículas, dificultando o movimento de partículas de baixa energia. Isso explica a variação do comportamento da fronteira ao ser cruzada. A Voyager 1 teve mudanças abruptas, a Voyager 2, transições suaves. Essa diferença sugere bolsões irregulares de plasma quente. Embora essa região seja quente, não é perigosa para a espaçonave. As Voyagers não sentem nada no sentido comum da palavra. A densidade é tão baixa que a energia se espalha por vastas áreas do espaço. O que importa é o que essa camada revela aos cientistas sobre a interação do Sol com a galáxia. Antes desses dados, muitos modelos viam a heliopausa como uma linha limpa, mas é uma barreira complexa, moldada por pressão, campos magnéticos e o embate de dois ambientes. Entender essa camada quente faz os cientistas verem a heliosfera reagir constantemente, mesmo com mudanças lentas. Isso mostra que a borda solar não é uma fronteira simples. É um lugar onde duas regiões espaciais distintas se chocam, e as Voyagers, com instrumentos dos anos 70, são as únicas sondas que se aproximaram o suficiente para medi-lo. Mesmo após quase 50 anos no espaço, ambas as Voyagers ainda coletam dados do ambiente ao seu redor. O design dos instrumentos facilita a leitura, mas é essa simplicidade que os torna valiosos. Nenhuma outra sonda jamais mediu tão longe da influência solar, então até números básicos ensinam algo novo aos cientistas. Uma das principais coisas que as Voyagers detectam é o comportamento do campo magnético na área. Fora da heliosfera, o campo não é moldado pelo Sol como é dentro dela. Segue a estrutura da galáxia. Por estarem em direções opostas, suas leituras mostram como esse campo se curva e se move ao redor da heliosfera. A Voyager 1 vê direção magnética mais consistente. A Voyager 2 mede pequenas mudanças na turbulência. Essa diferença ajuda a entender como a bolha solar interage com o ambiente externo. Outra medição que ainda funciona é a detecção de ondas de plasma. As Voyagers não medem mais diretamente a densidade do plasma, mas detectam suas vibrações ao ser perturbado por choques. Ao atingirem a nave, os instrumentos registram as vibrações como pequenas mudanças de frequência. Cientistas convertem frequências em estimativas de densidade. Foi assim que eles descobriram que o plasma fora da heliosfera é mais denso do que esperavam, e perceberam que ele pode mudar de um ano para o outro. Os raios cósmicos são vitais. Essas partículas de alta energia, vindas de fora do sistema solar, são detectadas pelas Voyagers. Dentro da heliosfera, o campo magnético do Sol bloqueia muitas dessas partículas. Lá fora, esses números sobem drasticamente. Ao rastrear essas mudanças, pesquisadores veem quanta proteção o Sol oferece e como ela diminui com a distância. Ajuda a entender como os raios cósmicos movem-se na galáxia. Apesar da idade da espaçonave, seus detectores ainda registram aumentos ocasionais de partículas carregadas vindas do Sol.
Elas geralmente chegam meses ou anos depois do evento solar, porque a onda de choque leva todo esse tempo para viajar para fora. As Voyagers detectam ecos distantes como picos de partículas ou distorções no campo magnético. Essas reações tardias mostram a persistência da influência solar, mesmo após a heliopausa. A comunicação se encaixa bem aqui, pois está ligada ao funcionamento dos instrumentos. A essa distância, os sinais para a Terra são muito fracos. Leva mais de um dia para uma mensagem ir da sonda às antenas da rede de espaço profundo. A taxa de dados é lenta, então engenheiros devem ser cautelosos ao pedir dados à sonda. Ainda assim, cada leitura é nítida o bastante para cientistas extraírem dados sobre o campo magnético, plasma e partículas. Não é o bastante para fotos detalhadas ou análises em tempo real, mas é o suficiente para rastrear o ambiente de ambas as sondas. O que as torna significativas é que não há nada igual. Nenhuma outra espaçonave está posicionada para verificar o estado do espaço interestelar perto do Sol. Pequenas mudanças nos dados podem revelar a estrutura da heliosfera, a força da pressão externa ou o comportamento do espaço interestelar a longo prazo. Cada transmissão das Voyager adiciona uma peça a um mapa que antes não existia. Manter as Voyagers vivas é um ato de equilíbrio cuidadoso. Lançadas em 1977, ninguém esperava que durassem tanto. As fontes de energia das sondas decaíram constantemente e a energia disponível diminuiu anualmente ao longo das décadas. Assim, engenheiros precisaram fazer escolhas difíceis sobre quais sistemas manter ativos e quais desligar de vez. Os geradores radioisotópicos da Voyager geram menos eletricidade a cada ano. No início da missão, havia energia suficiente para todos os instrumentos. Hoje, a margem de energia é tão tênue que um sistema desnecessário pode esgotar a energia. Por isso, a NASA passou anos desativando aquecedores, circuitos e instrumentos que consomem energia. Não é que a ciência não seja útil, mas sim que manter a espaçonave viva é mais crucial do que operar tudo ao mesmo tempo. Os aquecedores são o exemplo mais claro. Muitas partes das sondas agora operam em temperaturas muito abaixo do testado. Em alguns casos, componentes estão mais frios do que se acreditava, mas continuam operando. Instrumentos não projetados para operar sem calor enviam dados, anos após perderem suporte térmico. Em maio de 2025, a equipe da Voyager 1 reativou os propulsores de rolamento primários, inativos desde 2004, após a falha de seus aquecedores. Foi um dos casos mais marcantes. Ao religar remotamente os interruptores, eles conseguiram reativar os propulsores a tempo, evitando uma potencial ruptura na linha de combustível antes do blackout programado da antena de Canberra. Isso demonstra a notável robustez da engenharia original, mas também a fragilidade e a incerteza da situação atual. O desafio também é a memória e o manuseio de dados. As sondas usam eletrônicos dos anos 70, pré-digitais. Raios cósmicos corrompem a memória com o tempo. Engenheiros corrigem esses erros reescrevendo o código ou reorganizando a memória para a sonda evitar partes danificadas. Problemas eram raros no início da missão, mas agora são frequentes pois o hardware é antigo e exposto a partículas de alta energia no espaço interestelar. Em abril de 2025, a equipe da Voyager 1 corrigiu uma falha no subsistema de dados de voo, causada por um chip corrompido com apenas 3% do código. Com base em projetos dos anos 60, engenheiros moveram o software para RAM não usada, restaurando a telemetria após meses de sinais corrompidos. Comunicar com a sonda tornou-se mais exigente. O sinal é tão fraco que a rede de espaço profundo necessita de longas sessões apenas para coletar pequenas quantidades de dados. As antenas terrestres precisam ser alinhadas com exatidão e os engenheiros planejar cada comando devido à longa viagem. Se um comando criar um problema, leva mais de um dia inteiro para descobrir. Esse atraso força cada decisão a ser lenta e cautelosa.
Ademais, em 2025, a Estação Espacial Profunda 43 de Canberra, única a enviar comandos às sondas, foi atualizada de maio a fevereiro de 2026. Isso limitou o tempo de comunicação em agosto e dezembro, exigindo um planejamento mais meticuloso. O próprio software de voo precisou de soluções. Engenheiros redirecionaram dados na Voyager após ela enviar telemetria ilegível. Isso exigiu vasculhar documentos antigos e achar partes do sistema nunca antes usadas assim. Esses tipos de reparos não são elegantes nem simples. São ajustes cuidadosos e direcionados, feitos por equipes que entendem que um único erro poderia encerrar a missão permanentemente. O isolamento dos fios envelheceu. As oscilações de temperatura no espaço, junto à perda de calor, levaram o hardware além da vida útil esperada. Engenheiros não podem fazer reparos físicos, então usam soluções criativas, mudam para circuitos de reserva, ajustam comandos ou reduzem atividade ao ver sinais de estresse. Às vezes, menos é mais, dando tempo aos sistemas para estabilizar antes da próxima instrução. Porém, o objetivo sempre foi o mesmo: manter os principais instrumentos funcionando. A Voyager 1 tem apenas 3 instrumentos: magnetômetro, detector de ondas de plasma e de partículas carregadas de baixa energia. A Voyager 2 tem os mesmos 3, e o detector de raios cósmicos desligará ano que vem. Esses instrumentos são cruciais, dando-nos visões únicas dos limites do nosso sistema solar. Cada decisão é tomada para protegê-los, para que a nave possa continuar enviando dados que nenhuma outra missão pode fornecer. O fato das duas Voyagers ainda operarem é fruto de engenharia prudente e decisões cuidadosas. Não é sorte. É um esforço contínuo para manter duas máquinas antigas funcionando onde nunca deveriam ter chegado. E enquanto a energia durar, as medições continuarão chegando. Quando as pessoas falam do futuro das Voyagers, imaginam um caminho livre para fora do sistema solar. Na realidade, a jornada é lenta e dividida em etapas que se estendem por escalas de tempo enormes. Ambas já cruzaram a heliopausa, mas isso não significa que saíram do sistema solar por completo. O alcance gravitacional do Sol vai muito além da heliosfera e a região externa é mais complexa do que diagramas comuns mostram. A próxima área importante que as Voyager entrarão é a nuvem de Oort interna. Essa não é uma região densa, cheia de gelo e rocha. É um espaço quase vazio, com objetos dispersos que orbitam o Sol a enormes distâncias. As VOIAGERS não se dirigem a algo específico ali, e a chance de passarem perto de um objeto real é mínima. Mas entrar nessa região marca o início da jornada final no sistema solar. Estima-se que levará séculos para que ambas as naves alcancem a nuvem de Oort interior. A Voyager 1 chegará primeiro, pois está mais distante e move-se mais rápido. Embora essa parte do espaço seja calma, ela ainda está sob a influência gravitacional do Sol. As Voyagers continuarão a orbitar o Sol em um arco amplo e lento, a menos que algo massivo as perturbe, o que é improvável. Nada nesta etapa envolve mudanças súbitas. O ambiente além da heliopausa pode mudar um pouco em densidade ou comportamento magnético, mas as espaçonaves não encontrarão nada que altere suas trajetórias de forma dramática. Em sua maior parte, elas avançarão firmemente por uma região que parece quase vazia. Em escalas de tempo mais longas, a nuvem de Oort externa é a fronteira final. Esta é uma concha esférica de objetos que se estende tão vastamente do Sol que uma órbita completa poderia levar milhões de anos. As Voyagers nem se aproximarão de tal órbita. Em vez disso, elas viajarão em linha reta por uma pequena porção dessa nuvem distante. Até lá, estarão silenciosas, frias e à deriva, sem instrumentos. Ao passar a nuvem de Oort, as Voyagers alcançarão o ponto onde a gravidade solar não as prende. Esse é o momento em que deixam de vez o sistema solar, não apenas sua bolha magnética. Para a sonda, nada muda, mas é uma distância importante na interação do Sol com a galáxia. Além desse ponto, viram objetos interestelares, movendo-se entre as estrelas, sem ligação com sua origem.
Há também a questão de se as Voyagers algum dia chegarão perto de outra estrela. Baseado em suas trajetórias, a Voyager 1 passará a 1,6 anos-luz de uma pequena estrela, Gliese 445, em cerca de 40 mil anos. Não perto para um encontro, mas é a abordagem mais próxima em sua trajetória. A Voyager 2 passará, em tempo similar, a poucos anos-luz da estrela Ross 248. Estes não são sobrevoos no sentido planetário. São travessias distantes, onde a sonda passará despercebida e silenciosa, à deriva, sem como relatar o que vê. O interessante da jornada da Voyager é sua constância. Nada dramático acontece, as sondas não acelerarão ou desviarão de repente. Elas não vão bater em nada, nem cair em nada, apenas continuarão avançando, impulsionadas somente pelo momento que ganharam desde o lançamento. Os prazos são tão longos que a jornada é mais sobre perspectiva que eventos. São viajantes lentas e constantes, percorrendo uma região que ninguém jamais verá em primeira mão. O futuro das Voyagers não é sobre os dados que elas enviarão, pois isso logo cessará. É sobre o fato de que elas seguirão muito depois de seus instrumentos silenciarem. A rota para fora do Sistema Solar é um lembrete do quão grandes são essas distâncias e como até mesmo a nave mais veloz parece pequena quando o tempo é medido em milênios, não em décadas. As Voyagers importam hoje, mas não por nostalgia ou pela duração da missão. A importância delas vem de onde estão e do que estão medindo. Nenhuma nave chegou ao espaço interestelar. Por décadas, cientistas criaram modelos da heliosfera usando medições indiretas. Modelos úteis, mas eram só suposições. As Voyagers transformaram suposições em números. Mostraram a fronteira, seu comportamento e mudanças ao longo do tempo. Essa informação redefiniu nossa compreensão da interação solar com a galáxia. São importantes por terem aberto uma parte do espaço antes puramente teórica. Antes de cruzarem a heliopausa, o espaço interestelar era uma ideia, não um lugar. Agora é uma região onde densidade, direção magnética, plasma e turbulência são medidos. Esses detalhes formam a base para missões futuras que, um dia, talvez as sigam. Sem as Voyager, essas missões seriam planejadas às cegas. As Voyager fornecem uma base, mesmo que sejam apenas 2 pontos num ambiente vasto. Outra razão pela qual as Voyager são relevantes é seu papel nos estudos solares. As leituras que enviam são mais que ciência. Confirmam o alcance da influência solar e sua proteção contra raios cósmicos. Na heliosfera, estamos protegidos da maioria das partículas. Os níveis lá fora são bem mais altos. Rastrear isso ajuda a entender os riscos de radiação para naves que vão além da bolha protetora solar. Sua sobrevivência mostra o valor da engenharia sem complexidade moderna. Os instrumentos das Voyager são simples, mas é essa simplicidade que os mantém operacionais. Elas foram construídas com margem para lidar com o desconhecido, e isso segue compensando décadas depois. É um lembrete de que a exploração nem sempre exige hardware de ponta. Às vezes exige durabilidade e paciência, e há algo que os cientistas não ignoram. As Voyager são marcos de onde já estivemos. Elas contêm as primeiras medições diretas da borda da heliosfera, e essas medições continuarão sendo o ponto de referência por muito tempo. Mesmo em silêncio, os dados já enviados continuarão a ser estudados. O campo da heliofísica sempre usará seus dados para entender a interação do Sol com a matéria ao redor. São os primeiros objetos humanos a entrar no espaço interestelar. Isso não adiciona dados científicos, mas marca um limite na atividade humana. As Voyager não foram feitas para ser simbólicas, mas sua longa jornada lhes dá significado. Elas provam que uma máquina feita para um simples passeio planetário pode ir além de seu propósito, realizando um trabalho insubstituível. E, finalmente, importam porque seus dados preenchem uma lacuna que mais nada pode preencher. Cada transmissão de qualquer uma das naves, por menor que seja, adiciona informações a um mapa do Sistema Solar exterior que nunca existiu antes.
Mesmo um sinal fraco, levando mais de um dia para chegar, revela informações de um local inexplorado. Somente isso já confere um valor imenso à missão. Ao observarmos as Voyagers hoje, é fácil esquecer a modéstia de seus inícios. Elas foram construídas para uma missão específica, que deveria durar apenas alguns anos. Assim que o tour planetário acabou, não havia nenhum plano para o que viria depois. Esperava-se que simplesmente flutuassem, sem função. Porém, em vez de sumir, foram para um local inexplorado, medindo o nunca antes visto e mandando dados que alteram a descrição do sistema solar pelos cientistas. O interessante é como as próprias naves parecem comuns se ignorarmos a distância. Elas não são máquinas avançadas. Não se ajustam, seus sistemas de reserva não foram feitos para o ambiente que encontraram. São equipamentos antigos com pouca energia, carregando instrumentos não feitos para essas temperaturas. E após todo esse tempo, ainda fornecem leituras para perguntas que nos anos 70 eram inimagináveis. A situação atual delas redimensiona a escala do nosso sistema solar. As Voyager estão em movimento há quase meio século e acabaram de sair da bolha magnética do Sol. Se você comparar essa distância com o tamanho da nuvem de Oort, ou o tempo que levará para finalmente ir além dela, começa a perceber como o processo é lento. O espaço não se abre em etapas bem definidas, ele se estende por longas e silenciosas distâncias, que não parecem reais até que uma nave as alcance. Outra coisa que se destaca é a consistência da missão. Não houve instantes em que as Voyager mudaram de rumo ou encontraram algo que alterasse suas trajetórias. Tudo tem sido constante. Continuam avançando, enviando os dados que podem, superando as estimativas que tentam prever seus limites. Essa confiabilidade lenta é parte do que torna a missão notável. Não é nada dramático, é paciente. Em algum momento, as transmissões simplesmente cessarão. Não haverá uma mensagem final ou uma última observação para marcar o fim. A nave silenciará quando a energia ficar abaixo do necessário para o equipamento. Depois, elas seguirão à deriva, sem conexão com a Terra, sem vestígios de terem sido parte de uma missão. Elas simplesmente existirão como objetos viajando por uma região do espaço que quase nada do nosso mundo alcançou. Após o sinal, resta o que já enviaram: medidas da heliosfera, dados do espaço interestelar, mudanças lentas na direção magnética e a detecção da camada de plasma quente. Tudo isso se torna parte da compreensão a longo prazo de como o Sol se encaixa na galáxia. As Voyager não estarão ativas quando as futuras missões chegarem, mas seus dados continuarão a moldar expectativas e ajudar pesquisadores a interpretar o que vier. A parte mais simples da história é que as Voyager demonstram o quão longe um movimento constante pode levar algo se houver tempo. Elas não foram feitas para essa jornada, mas chegaram. Não foram feitas para o espaço interestelar, mas são as únicas lá. Elas seguem em frente, não por pressão ou propósito, mas porque nada as detém. Esse impulso silencioso é o que as impulsionará para fora do sistema solar, passo a passo.